teremos uma grande oportunidade. Viajaremos agora, ó, direto para Portugal. E o que é melhor, com um guia de primeira qualidade. A gente recebe Antônio Almeida da Silva, que é presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. E essa começa com uma viagem cultural já, porque a gente vai conhecer um pouco dos costumes dos portugueses e mais do que isso, saber um pouco da história desse povo que também faz parte da história do brasileiro. É verdade, é verdade. A nossa presença aqui no Brasil data de muitos anos, muitos séculos, por que não dizer, não é? E resultaram numa integração maravilhosa. Portugueses e brasileiros realmente têm hoje uma identidade histórica e cultural marcante, da qual nós nos orgulhamos muito, e eu acho que os brasileiros que estão lá em Portugal também se orgulham dela. A gente tem muitos portugueses morando aqui no Brasil já há muitos anos e muitos brasileiros que se mudaram com suas famílias para Portugal. E a gente sabe o quanto que é importante a gente também falar nisso, porque muitas pessoas pensam em conhecer Portugal e depois acabam se encantando e querendo se mudar para lá para fazer sua vida em Portugal e ficam receosas. Será que eu serei bem acolhido? Será que eu posso concluir o meu sonho de ter uma nação para mim tão poderosa como o Brasil, com a nossa nação mãe, sendo em Portugal muito bem aceito? Sim, olha, você sabe que hoje está acontecendo o inverso com relação aos brasileiros que vão para Portugal trabalhar. Eu não estou dizendo do turismo, dos que foram, que migraram. Começaram no turismo e depois foram para ficar. Exatamente. Hoje Portugal abriga, nós temos praticamente 100 mil brasileiros que trabalham e estão integrados em Portugal. Agora, a nossa imigração, a imigração portuguesa no Brasil é muito mais antiga, de 2 séculos quase para cá, e é uma imigração que está muito segmentada, está muito integrada. Nós fizemos aqui a nossa vida, não nos sentimos estrangeiros, porque esse aqui é um país generoso, maravilhoso, de um povo especialíssimo, e a nossa imigração procurou responder a isso, corresponder com o nosso trabalho, e hoje você vê os portugueses presentes em todos os segmentos, seja industrial, comercial, nas profissões liberais, enfim, uma integração plena. O mesmo a gente percebe dos brasileiros em Portugal. Eu tenho amigos que vivem lá há 7, 8 anos e não querem saber de voltar, não. Dizem que lá agora acabou sendo a sua segunda terra. É uma imigração mais recente, mas essa integração a gente nota que é crescente. E vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui em relação aos portugueses. A gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouco de Portugal agora com essas imagens maravilhosas, mas para você, qual a região que, quando o brasileiro chega em Portugal, ele mais quer conhecer? A região do Porto, Trás-os-Montes, qual a região? O brasileiro tem uma curiosidade de conhecer tudo em Portugal, porque se fala muito em Portugal. Ela faz parte do nosso passado, do nosso presente, mas eles gostam, por exemplo, Fátima. Fátima é um lugar religioso que os brasileiros não deixam de ir nunca, eu acho que estão certos. É um lugar que tem uma magia, que tem toda uma energia incrível. É só um exemplo. O Algarve, em termos de praias, também é uma região lindíssima. Eu, particularmente, gosto muito do centro ali de Portugal, até porque é minha região. Aveiro, Coimbra, Amealhada, os famosos Leitões, que você já ouviu falar, mas são regiões, Portugal é multifacetado em termos de turismo, então tem para todos os gostos, digamos assim. E para quem quer conhecer Portugal, pode ficar tranquilo, porque é extremamente seguro também, né? Meus amigos que moram lá dizem que, claro, se a gente falar num lugar que não tenha um problema de segurança nesse mundo, vai ser difícil, mas é um país extremamente também tranquilo nesse sentido. As pessoas podem sair naturalmente, tomando cuidados básicos, né? A regra é a segurança. A exceção é acontecer alguma coisa fora do comum, mas a regra é realmente uma segurança que hoje ainda é um fator muito positivo para o turismo que vai para lá. Muito se fala em educação, né? Os portugueses acabam tendo uma oportunidade muito grande em relação a isso também? Tem, você diz em Portugal? Em Portugal. Sim, sim. Nós temos grandes universidades, né? A Universidade de Coimbra, por exemplo, é uma referência no mundo. E, aliás, tem muitos brasileiros fazendo pós-graduação, estudando. E para quem conhecer, quem for a Coimbra, não pode deixar de conhecer a universidade. Porque é uma cidade de estudantes, né? Uma cidade romântica, tem coisas incríveis em volta desses estudantes que vão para lá.
Os portugueses adoram as novelas brasileiras. Claro, Fazem um sucesso tremendo. E até um tempo que eu estava viajando, não estava em Portugal, mas estava assistindo uma emissora de televisão portuguesa. E eles faziam algumas entrevistas nas ruas falando sobre as novelas brasileiras. E não tinha um português que não dizia que adorava e que não adiantava, que o brasileiro fazia a novela de um outro jeito. Por mais que os portugueses insistam e façam bem a novela, não é com o mesmo conteúdo, com o mesmo encanto. Você acha que também nisso Brasil e Portugal são muito parecidos e acabam sendo complementares até? Acho isso sim. E acho que o Brasil fez escola nessa área. Hoje já temos grandes atores, atrizes em Portugal, mas até pouco tempo as novelas brasileiras eram simplesmente referência. E elas chegaram, inclusive, Kátia, a mudar a própria forma do português falar. Algumas expressões, algumas gírias foram introduzidas no linguajar português pelas novelas. E elas são realmente sensacionais, os atores, as atrizes brasileiras são super respeitados em Portugal e nós sabemos que não é para menos, né? E o mesmo tem acontecido de uma forma inversa. A gente está vendo o quanto que também algumas emissoras da Rede Globo, principalmente, abrem espaço para atores e atrizes portugueses estarem aqui também. Acaba sendo uma parceria muito grande, né? Essa cumplicidade, essa integração que é natural. É natural e a gente quer que ela cada vez mais seja reforçada com esse intercâmbio, que os artistas daqui e os de lá troquem as posições, porque é uma maneira de nós mostrarmos a ambas as partes a cultura de cada país. Infelizmente, a gente não tem aqui no Brasil a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo o cinema português. É um cinema ativo ou não? É um cinema ativo e que nos últimos anos deu sinais de vitalidade, mas que andou um tempo após a Revolução, tivemos um período sem produções de maior expressão. Aqui no Brasil também, né? Mas agora nós temos o cineasta que é o Manuel de Oliveira, que tem feito coisas incríveis, inclusive com a Catherine Deneuve, atriz francesa, mas tem se feito coisas agora e parece que há uma movimentação no sentido de trazer o cinema português para a ribalta de novo, o que a gente espera que aconteça, como está acontecendo aqui no Brasil, com o cinema brasileiro, com bilheterias aí fantásticas. Extrema qualidade, extrema qualidade, e isso é muito bom, porque material humano o Brasil tem, aí tem mais que Portugal, até porque é bem maior, né? Mas, de qualquer maneira, está acontecendo esse fenômeno, sim. Muito está se falando hoje em dia em crise. A gente percebe quanto que as pessoas ficam assustadas com isso e o quanto que o brasileiro é criativo, o quanto que o português também é extremamente criativo e dedicado. Não se abala com facilidade, assim como o brasileiro. Você acha que nisso, nesse sentido também, os dois povos são muito parecidos? São. Efetivamente são. E no tocante à nossa imigração, já que você deu a deixa, eu gostaria muito de falar que a nossa imigração é uma imigração sofrida, Kátia, sofrida. Ela emigrou para as diversas partes do mundo e foi uma imigração muito dolorosa, que significou deixar famílias, filhos, pais, parentes próximos, abandonar tudo para ir para um país tentar a vida. E essas despedidas sempre foram dolorosas, tristes, e que moldaram a alma portuguesa. Por isso que dizem que o fado é nostálgico, que o povo é sentimentalista, mas é por isso. A alma portuguesa é moldada em despedidas sofridas. Tivemos muitos portos de despedidas, mas também tivemos muitos portos de abrigo. E o Brasil é, sem dúvida, o maior porto de abrigo que nós tivemos. Um povo generoso, como eu disse agora há pouco, e que nos emociona. Então, é sempre uma oportunidade de reiterar ao povo brasileiro o agradecimento de toda a nossa imigração. Em Portugal, quais são as religiões que vocês percebem com mais frequência na população? Bom, hoje todas as religiões em Portugal têm espaço, como é natural, até porque a Constituição portuguesa, como a brasileira, é muito clara nisso. É uma Constituição moderna, mas a religião católica tem uma predominância bastante expressiva, né? É uma religião tradicional e é a que mais impera em Portugal. O que a gente não pode deixar de conhecer chegando em Portugal, do seu ponto de vista? Vou a Portugal, o que eu tenho que visitar, o que eu tenho que conhecer. Até para saber um pouco mais dos costumes, das tradições dos portugueses, a gente conhecer o que é Portugal. Bom, eu não deixaria nunca de escutar um fado numa casa típica em Lisboa. Eu recomendaria isso e recomendaria também no Porto, por exemplo, conhecer aquelas barcas que sobem no Rio Douro e que
passam pelas produções de vinho do Porto, que é o que o brasileiro ama de paixão. E conhecer aquilo de perto é romântico e é muito gostoso. E olha, fica aqui um convite para que você, quando tiver oportunidade, que vá conhecer Portugal, mas vamos te mostrar daqui a pouquinho um pouco de fado, vamos falar de gastronomia, vamos falar de curiosidades também de Portugal, mas qualquer informação a mais que você queira, vou passar o telefone lá da Comunidade Luz Brasileira, que é o 0 operadora 11 3342 3241. Queria agradecer demais a sua participação, obrigado. Muito obrigado. E espero ter aqui mais E nós ficamos lá à disposição mesmo. Obrigada. A nossa entidade representa todas as associações portuguesas de São Paulo. O telefone, relembrando, 3342-3241. Antônio Almeida da Silva, que é presidente do Conselho da Comunidade Luz Brasileira, volta com certeza mais vezes ao programa e ququalquer dúvida você pode entrar em contato. Muito obrigado. E olha, daqui a pouquinho teremos fado, gastronomia portuguesa e viajaremos um pouquinho mais por essa terra que, assim como o Brasil, é realmente abençoado. Não é?